Portanto, eu vou abordar o tema que me foi proposto, que é o papel do sistema judicial na construção e manutenção dos acordos de paz. Quando nós nos colocamos este problema sobre o papel do sistema judicial na manutenção, na construção e na manutenção dos acordos de paz, estamos a perguntar-nos qual é o papel daquele órgão que tem por vocação fazer justiça, tem por vocação primeira fazer justiça, qual é o seu papel, portanto, na construção e manutenção dos acordos de paz. Mas então temos que recuar antes para perguntarmos o que é que significa justiça. Portanto, justiça é um termo latim que significa respeito pela igualdade de todos os cidadãos. Portanto, ela consagra o princípio da igualdade e que vem expressa numa frase recorrente, que é que a justiça não faz distinção relativamente às pessoas. Quer dizer que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e devem ser respeitados nos termos da lei. Dito isto, nós devemos perguntar, mas será que a justiça se restringe à busca da justiça ou a satisfação da justiça se restringe apenas ao sistema judicial? Esta é a primeira pergunta que nós temos que fazer. É evidente que não. Portanto, a justiça não é um desígnio exclusivo dos tribunais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a justiça não envolve apenas uma atividade que seja exercida em monopólio pelo Poder Judicial, pelo juiz ou pelo Ministério Público. Terceira questão é que há justiça para além dos tribunais. Ao Parlamento cabe fazer justiça. Ao Governo cabe fazer justiça. À Administração Central cabe fazer justiça. Ao Poder Local cabe fazer justiça. Até aos próprios cidadãos cabe fazer justiça. Se é verdade que a justiça é a preocupação comum dos poderes públicos, não é menos verdade que ela não se distribui de forma equitativa por todos os poderes públicos. Isto significa o quê? Significa que a justiça ocupa-se de certos conflitos que os cidadãos, de per si, não são capazes de resolver. E então têm que recorrer para um órgão específico, um órgão isento, um órgão objetivo, um órgão apetrechado tecnicamente para poder fazer justiça aos cidadãos e às instituições. Mas para isso ser verdade, se é verdade que o Judiciário desempenha um papel central, constitui um pilar central do Estado de Direito Democrático, na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, se isto é verdade, embora ela desempenhe este papel fundamental, não é condição suficiente. É condição necessária que a justiça seja o pilar do sistema do Estado de Direito Democrático. É uma questão fundamental. Mas não é suficiente. Para que ela possa exercer esta sua função, para que ela possa ser um pilar fundamental, incontornável do sistema democrático, é preciso que a justiça seja acessível, é preciso que a justiça seja previsível, é preciso que a justiça seja oportuna, é preciso que a justiça seja credível e é preciso que a justiça seja célere. Se ela não conseguir preencher todos estes requisitos, de nada serve dizer que a justiça
é um pilar fundamental de um Estado de direito democrático. Lamentavelmente, nós assistimos hoje que, de facto, a acessibilidade das pessoas, dos cidadãos, à justiça, enfrenta 3 tipos de constrangimentos. O primeiro tipo de constrangimento tem a ver com, portanto, o desconhecimento das leis, quer por parte dos cidadãos, quer por parte das instituições. O segundo constrangimento tem a ver com o elevado custo da justiça. Custa muito dinheiro, portanto, as pessoas poderem aceder à justiça. Não só do ponto de vista daquilo que têm que pagar de honorários aos advogados, mas daquilo que têm que pagar ao próprio sistema, que nós chamamos emolumentos, para as pessoas poderem ter acesso à justiça. Este é o segundo constrangimento. E o terceiro constrangimento é que o apoio judiciário para os cidadãos que não têm posse é muito restritivo. Portanto, estes 3 fatores limitam a acessibilidade à justiça por parte dos cidadãos. Quanto ao problema da eficiência, ao problema da celeridade e ao problema da oportunidade, a justiça tem um momento próprio para ser feita. Se aquele momento próprio para se fazer a justiça não é cumprido, isto é a própria denegação da justiça. Quer dizer, quando não existe a certeza do direito, quem governa são os homens, não são as leis. Porquê? Porque a justiça não é oportuna. A justiça demora muito tempo. Quanto à credibilidade, a credibilidade da justiça tem a ver com aquilo como os cidadãos, da forma como os cidadãos se revêem no funcionamento do sistema de justiça. Se eles acolhem com normalidade as decisões que são proferidas pelo sistema de justiça. Portanto, conjugação de todos estes fatores, justiça oportuna, previsível, célere, acessível, credível, é todo aquele conjunto que é preciso num Estado de direito democrático para que ela desempenhe aquela função de pilar fundamental do sistema. Se ela não tiver estes atributos, de nada serve termos um sistema de justiça, porque ela, de facto, não realiza aquela que é a sua vocação principal, que é fazer justiça aos cidadãos. Portanto, entro agora nesta questão da crise da justiça. Existe uma crise da justiça. E muita gente pensa que esta crise da justiça é apenas em Moçambique. Não é verdade. A crise da justiça que nós assistimos hoje acontece em vários quadrantes do mundo. Nos sítios menos, noutros sítios mais, mas todo o mundo hoje enfrenta aquilo que se chama a crise da justiça. E a questão fundamental não está em... Porque normalmente as pessoas, de uma forma simplista, dizem, bom, para melhorar o sistema de justiça é preciso dar mais dinheiro ao sistema. É preciso comprar mais equipamento ao sistema. É preciso, quer dizer, restringem a questão da justiça a uma questão financeira, uma questão de meios. Não é este o problema fundamental da justiça. O problema fundamental da justiça é que, da forma como a justiça existe hoje, ela está caduca. Porquê? Porque ela não tem sido capaz de acompanhar a dinâmica das mutações da sociedade. A sociedade tem mudado muito. A sociedade tem se alterado muito. A sociedade tem uma dinâmica própria. E a justiça tem uma característica que não lhe permite acompanhar estas dinâmicas. Então, e normalmente quando nós procuramos resolver problemas da justiça, nós olhamos apenas para uma solução. Vamos melhorar o sistema formal de justiça. Vamos melhorar o sistema judicial. Vamos melhorar o Ministério Público. Vamos melhorar o funcionamento da polícia. Vamos melhorar o funcionamento das prisões. A questão fundamental é que não podemos olhar, a sociedade tem que encontrar, tem que responder à pluralidade daquilo que representa a sociedade. O que quer dizer? A sociedade não é homogénea. A sociedade hoje é caracterizada pela diversidade.
E se ela é caracterizada pela diversidade, é preciso que a justiça responda a esta diversidade que é a sociedade. Então, para isto, por esta razão, em vez de se proporem apenas soluções num único sentido, é preciso propor soluções plurais. Se eu disser-vos, por exemplo, que a maioria dos conflitos que existem na sociedade, cerca de 60% dos conflitos que existem na sociedade, não são dirimidos pelos tribunais judiciais. São dirimidos pelas várias justiças comunitárias que existem na sociedade. São dirimidos a nível da família, são dirimidos a nível dos grupos dinamizadores, são dirimidos através dos régulos, são dirimidos através dos tribunais comunitários, são dirimidos pela mediação laboral, são dirimidos pela arbitragem, etc. Portanto, é preciso que a sociedade ofereça várias soluções que caracterizam a diversidade da própria sociedade, a complexidade da sociedade. E não apenas olhar para um único sentido, olhar para uma única solução. É preciso olhar para uma solução plural. Gostaria de me referir agora a esta questão central que me é colocada, que é o problema o papel do sistema judicial na construção e manutenção da paz. Esta é a questão central. Se nós olharmos para o Acordo Geral de Paz de 1992, que foi transformada em lei, que é a Lei 13/92. Se nós olharmos para a Lei 29/2014, dia 9 de setembro, que foi a lei sobre o acordo sobre a cessação das hostilidades celebradas no dia 5 de setembro. Se nós olharmos para o Acordo de Paz e da Reconciliação, que foi assinada em agosto, fez agora um ano, foi assinada em agosto, e que é a Lei 11/2019. Se nós olharmos para todos estes acordos, nós não vamos encontrar nenhuma referência à recorrência do sistema judicial para dirimir possíveis controvérsias que possam eventualmente surgir na implementação destes acordos. Não há. Nem se conhece até hoje, desde o Acordo Geral de Paz, não se conhece até hoje alguma questão que tenha sido suscitada ao Tribunal por violação do Acordo Geral de Paz, por necessidade de interpretar um determinado dispositivo ou quaisquer outras questões que eventualmente tenham surgido ao longo da sua implementação. E todos nós sabemos que houve muitos problemas que surgiram no âmbito da implementação do Acordo Geral de Paz de 1992. Nunca, em nenhum destes acordos, existe um dispositivo de, na eventualidade de haver uma discordância, haver uma disputa, as partes irão recorrer ao sistema judicial. Não há. O que estes acordos, pela sua natureza, estes acordos são acordos políticos entre duas partes que estão em conflito. E pela sua natureza de acordo político, eles optaram por criar ou comissões ou órgãos próprios, não só para fazer a monitoria, não só para fazer a supervisão, mas também para dirimir quaisquer controvérsias que possam surgir no âmbito da sua interpretação, da sua execução. Portanto, em nenhum momento foi chamado o sistema judicial para intervir nos acordos de paz que até hoje foram rubricados. Portanto, o papel do sistema judicial é um papel mais amplo na sociedade. O papel do sistema judicial e de várias outras justiças comunitárias que existem na sociedade, o seu papel é de preservar a paz e a estabilidade social. Os tribunais não receberam nenhuma tarefa específica no âmbito dos acordos de paz para a sua intervenção.
Deixa-me só agora fazer referência a mais específicas. Por exemplo, no Acordo Geral de Paz de 1992, foi constituída uma comissão composta por representantes do Governo, da RENAMO, das Nações Unidas e outras organizações ou governos para supervisar e controlar o seu cumprimento. Ainda nos termos do Acordo Geral de Paz, no Protocolo 4, que diz respeito às questões militares, foi criada uma comissão conjunta das Forças Armadas de Defesa de Moçambique para lidar com esta matéria. Ainda nos termos do Acordo Geral de Paz, para verificar-se a atuação do Serviço de Informação e Segurança do Estado, do SISE, por exemplo, foi criada uma comissão chamada Cominfo, que tinha a responsabilidade de monitorar e supervisar, portanto, o funcionamento do SISE. Ainda nos termos do Acordo Geral de Paz, foi criada uma comissão para monitorar, supervisar o funcionamento da polícia, que se chamava Compol. Portanto, no Acordo Geral de Paz foram criados vários organismos, várias comissões, para exatamente monitorar, supervisar e resolver as disputas que eventualmente surgissem. Em nenhuma circunstância foi previsto que as partes pudessem recorrer ao sistema judicial. Na Lei 29 de 2014, da cessação das hostilidades, né, foi instituída uma comissão chamada EMOSHIN. EMOSHIN, que era integrada pela comunidade internacional, países e observadores internacionais, para monitorar, para fiscalizar e para dirimir os conflitos. No acordo que nós comemoramos no dia 6, um ano, Acordo de Reconciliação, de Paz e Reconciliação, portanto, foi instituída também um papel, aquilo que se chamou Grupo de Monitoria e Avaliação, para monitorar, para supervisar e para avaliar a sua implementação. Portanto, eu diria, para concluir, que nós estamos no domínio de acordos políticos. Portanto, são acordos rubricados entre duas ou mais partes, e neste caso eram rubricadas por duas partes, mas também eram rubricadas por observadores internacionais para que aquele instrumento fizesse fé a nível internacional. E nenhum destes acordos previu que qualquer disputa relativamente à sua interpretação, à sua execução ou à sua implementação pudessem fazer-se recurso à intervenção dos tribunais. Dito isto, diria que é da própria natureza destes acordos que assim seja. Eu disse-vos há pouco que uma das crises que os tribunais, o sistema judicial enfrenta em todo o mundo hoje é o problema da celeridade. É o problema da oportunidade. É o problema da credibilidade. Vocês estão a imaginar um acordo de natureza política se tivesse que obedecer à lentidão que a justiça tem para dirimir um caso? Onde é que nós estaríamos? Portanto, acordos desta natureza pouco ou nada têm a ver com o sistema judicial. O sistema judicial entra depois. Por exemplo, no Acordo Geral de Paz. O Acordo Geral de Paz era um acordo programático que foi sucedendo, foi se implementando ao longo dos tempos. A primeira coisa é preciso ter uma lei dos partidos políticos. Fez a lei dos partidos políticos. É preciso regular o funcionamento dos partidos políticos. Regulou-se o funcionamento dos partidos políticos. Tem que haver eleições gerais multipartidárias em 1994. Fez as eleições gerais multipartidárias em 1994. Os problemas que surgiram durante as eleições, depois, já foram dirimidos pelos tribunais. Porquê? Porque a própria lei eleitoral assim determinava. Não porque os acordos de paz assim determinaram.
Portanto, na sua implementação diária, portanto, certamente que haverá um papel do sistema judicial. Né? Mas é na sua implementação diária, como aconteceu com o Acordo Geral de Paz. Mas nos últimos 2 acordos, quer da cessação das hostilidades, quer naquele que está atualmente a decorrer, não é verdade? Em nenhum momento foi solicitada a intervenção do sistema judicial. Isto para dizer que o papel do sistema judicial na manutenção, na construção e manutenção dos acordos de paz é quase nulo. Muito obrigado. Existe um problema à partida de credibilidade no sistema. Não naquele sentido que eu me referi antes, da credibilidade em as pessoas reverem nas decisões dos tribunais, acreditarem nas decisões dos tribunais. Existe um problema de credibilidade à partida. Quando existem 2 forças políticas em conflito, não é verdade? Moçambique tinha um Estado constituído. Moçambique tinha instituições constituídas. Moçambique tinha o Tribunal Supremo, Tribunais Judiciais, Tribunais Provinciais. À partida havia um sentimento de grande desconfiança relativamente ao sistema judicial, porque a outra parte invocava que os juízes eram da Frelimo, os procuradores eram da Frelimo. Vocês hão de recordar-se que quando foi das primeiras eleições gerais multipartidárias, deliberadamente criou-se um tribunal eleitoral. Porquê? Porque havia um descrédito da Renamo relativamente ao nosso sistema judicial. Então criou-se um tribunal eleitoral com uma composição que foi acordada pelas 2 partes. Porquê? Porque não acreditavam no sistema. Enquanto esta falta de credibilidade no sistema continuar a persistir, vamos ter sempre estes problemas. Em vários países do mundo, por exemplo, não se criam comissões nacionais de eleições, secretariados técnicos de administração eleitoral. Pode-se criar até um secretariado técnico de administração eleitoral porque é aquela máquina administrativa. Mas os problemas, outros problemas, são dirimidos pelos tribunais. Mas porque existe esta grande desconfiança, então cria-se essas comissões que têm uma composição multipartidária. Tantas pessoas da Frelimo, tantas pessoas da Renamo, depois vieram acrescentar tantas pessoas da sociedade civil. Isto tudo porquê? Porque existe um descrédito nas instituições de uma das partes. Enquanto não se eliminar esse descrédito, enquanto as pessoas não acreditarem ou não fizerem um esforço para que o aparelho do Estado, para que os serviços públicos não estejam partidarizados, enquanto isto não se verificar, as pessoas nunca vão acreditar, portanto, não vão acreditar, portanto, na isenção, na independência dos órgãos. Esta é a principal questão. Né? Portanto, quando for capaz, quando pela forma da sua composição, a forma da sua nomeação, né, for de tal forma que toda a gente compreenda que está a ser feito nos termos da lei, está a ser feito com isenção, está a ser feito com mérito, né, aí as pessoas vão começar a acreditar nas instituições. Mas até lá ainda vai levar muito tempo até que as forças que foram beligerantes até bem pouco tempo possam acreditar nas instituições. Esta é a questão central. É verdade que o sistema social tem que ter um papel, mas para ter esse papel é preciso que as partes tenham confiança no sistema.